Olá, queridos amigos, é com muita alegria que neste momento mais uma vez nos reunimos para a preleção do domingo de manhã. Nesta linda manhã, que possamos nos transportar mentalmente para o salão do CAE, onde nós vamos poder estudar mais uma lição que nos traga os ensinamentos de Jesus para podermos aplicar na nossa vida, no dia a dia. E assim nós vamos serenando o coração e a mente, vamos esquecendo de todas as preocupações que nos ocuparam no dia de hoje, nos últimos dias, para que possamos estar por inteiro neste momento de estudo do Evangelho de Jesus. E nós sintonizamos com o nosso anjo da guarda, este benfeitor espiritual que Deus colocou ao nosso lado no nosso nascimento. Sintonizamos com Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, e já sentimos derramar-se sobre nós toda a doçura do seu amor de mãe. Sintonizamos em seguida com Jesus, nosso Mestre, este amigo de todas as horas, este médico dos médicos que está sempre disposto a nos auxiliar. A Jesus nós agradecemos o seu Evangelho de luz, agradecemos os exemplos que nos deixou e pedimos que nos leve até Deus, nosso Pai, o doador da vida. A Deus nós agradecemos a oportunidade desta encarnação. Agradecemos a família que nos recebeu, a família que constituímos e agradecemos principalmente as muitas oportunidades que nos concede a sua infinita misericórdia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, prosseguindo no estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro que nos foi trazido pelo Espírito Emmanuel, com a psicografia do querido Chico Xavier, nós estudamos hoje a lição 102, que tem por título O Cristão e o Mundo. E há um trechinho do Evangelho de Jesus que diz: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28. E sobre isso Emmanuel nos diz: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Sua atitude não interessa a quem quer que seja. Todavia, passa a construir objetos de curiosidade, surgindo-lhe
no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a construir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não viam quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não o vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou, então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, esquecendo que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Bem, essa é uma página belíssima que se chama O Cristão e o Mundo, que vem nos falar a respeito da incompreensão que costuma cercar as pessoas que desejam transformar sua vida e seguir o Evangelho de Jesus. Quando a pessoa está nas atividades comuns, fazendo atividades vulgares, sem se preocupar com o próximo, longe da oração, longe da caridade, longe dos atos benéficos em favor de si mesmo e em favor do próximo, ninguém se preocupa com ela. Ninguém observa os seus atos. Não há um só amigo que vale dizer para se transformar, para mudar de vida, que aqueles atos que está fazendo estão lhe prejudicando, estão prejudicando sua família. Ninguém se preocupa com isso. As pessoas começam a se preocupar quando essa criatura busca se transformar, busca mudar os seus hábitos. Quando, por exemplo, era alguém que se dedicava à bebida, ao fumo, às conversas maliciosas, à fofoca, às intrigas, e começa a mudar o seu comportamento, mudar a sua linguagem, começa a se afastar de todos esses caminhos errados. Aí essa criatura começa a encontrar observadores cruéis que vão cobrar dela, que vão cobrar atitudes, que vão falar palavras duras, que vão dizer: ué, mas você não vai no centro espírita? Por que você está sentindo decepção com a atitude de tal criatura? Ué, mas você não faz oração todo dia? E por que você está triste com essa situação? Ora, não é você que faz o Evangelho, que busca compreender os ensinos de Jesus? Então por que você está reagindo assim? É esse tipo de cobrança que começa a surgir para aquela criatura que apenas iniciou o seu voo na direção de propósitos mais altos,
na direção de dar um novo significado para a sua vida, na direção de corrigir os seus defeitos. Quando a pessoa está no erro, ela tem muitos companheiros. Tem companheiros para beber junto, tem companheiros para falar besteira junto, tem companheiros para arquitetar planos de maldade, de prejuízo aos outros, junto com ela. Mas, na hora que ela começa a se esforçar para verdadeiramente ser cristão, o mundo se volta contra ela. Então é por isso que essa lição se chama o cristão e o mundo. No momento em que aquela pessoa não buscava o evangelho, ela não tinha adversários, ela não tinha críticos, ela não tinha pessoas apontando o dedo para ela e dizendo e exigindo novos comportamentos acima daquilo que ela já pode manifestar. Mas é preciso estar atento com essas pessoas. A lição nos diz: vamos esquecer essas pessoas, esse mundo que cobra de nós aquilo que nós ainda não podemos dar. A nossa questão é com a nossa consciência, é com aquilo que está dentro de nós, é com o nosso desejo sincero de ser pessoas melhores. Ser pessoas melhores porque já compreendemos que estar no erro nos faz muito mal. Faz mal para a nossa saúde, faz mal para a nossa paz, faz mal para a nossa segurança espiritual. Então vamos esquecer o mundo, vamos esquecer as críticas e vamos compreender nessa lição de Jesus que a plantinha que vai dar um grão para alimentar as pessoas, primeiro nasce aquela ervazinha, aquela plantinha frágil. Depois surge a espiga, ainda também pequenina, ainda pouco dá para ver a espiga. E por último, nós vamos ver os grãos já grandes, maduros, prontos para ser colhidos. A natureza é assim. Tudo na natureza tem um período de transformação, que ninguém consegue alterar esse período. Por mais que nós precisemos do fruto, é preciso primeiro plantar a semente, esperar aquela árvore crescer, esperar ela dar flores e depois esperar os frutos amadurecerem. Tudo na natureza tem o seu tempo. E nós também. Quando nós nos determinamos a praticar o bem, quando nós nos determinamos a seguir a Jesus, há um tempo de amadurecimento de nós mesmos. E depois que nós amadurecemos nos ensinamentos de Jesus, é que nós começamos a dar frutos. Então não adianta o mundo exigir de nós frutos de bondade, de caridade, de espiritualidade superior, se nós ainda somos uma plantinha frágil do Evangelho de Jesus. O que devemos fazer? Esquecer as críticas. Vamos ter piedade dessas pessoas que nos criticam. Vamos seguir o exemplo de Jesus, que no momento mais doloroso, quando estava na cruz, quando estava sofrendo um suplício que ele não merecia, quais foram as suas últimas palavras? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Então vamos ter esse mesmo ensinamento para a nossa vida. Toda vez que nós formos objeto de crítica, de palavras agressivas, de palavras negativas em relação a nós e o nosso comportamento, agora que estamos buscando seguir a Jesus, vamos esquecer tudo isso e vamos pedir ao Pai, com toda a sinceridade do nosso coração, que perdoe essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem.
e que isso não nos impeça de seguir o nosso caminho, de continuar praticando o bem, de continuar nos esforçando para sermos pessoas melhores, porque o mundo precisa de pessoas melhores. Neste momento de pandemia, em escala mundial, o que mais é necessário nesta vida são pessoas de boa vontade, que queiram seguir os exemplos de Jesus, que queiram praticar o bem, que queiram praticar a caridade. Sigamos o nosso caminho. Deixemos todo o barulho das reclamações de lado, que isso não nos abale, que isso não nos prejudique, porque diante de nós existe a estrada luminosa do Evangelho de Jesus. E quando nós nos determinamos a seguir essa estrada, é isso que devemos fazer, sem nos preocuparmos com qualquer crítica que possamos estar recebendo. E assim, queridos amigos, nós vamos agradecer a oportunidade de estudarmos essa lição e agradecemos com vibrações, porque vibrar significa doar o melhor dos nossos corações aos nossos irmãos que sofrem. E assim nós vibramos pelo bem universal, por todos os países que estão enfrentando a Covid-19 e tantas outras doenças. Vibremos por todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente da batalha contra a Covid-19. Vibremos por todos os países que enfrentam a fome, a miséria, os conflitos. Vibremos pelo nosso amado Brasil, a nossa terra querida. Vibremos pelo nosso presidente e pelos seus ministros, pedindo a Jesus que possa iluminá-los para agirem sempre em favor do bem comum. Vibremos pelos governadores, os prefeitos, todos os membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, para que esses homens e mulheres que abraçaram a função pública possam ser iluminados por Deus, nosso Pai. Vibremos agora por todos os lares da terra, pedindo a Jesus que possa entrar em cada lar através dos seus mensageiros celestes e ali acender a luz da paz, do amor, da boa vontade. Vibremos pelos lares coletivos, hospitais psiquiátricos, clínicas de dependentes químicos, asilos, orfanatos e presídios, por aqueles que ali residem, por aqueles que ali trabalham. Vibremos pelos irmãos que não têm um lar para retornar, e por aqueles que estão dominados pelo vício. Vibremos pelo nosso querido CAE, por todos os trabalhos que continuam sendo realizados, mesmo na forma virtual. Vibremos pelos seus voluntários, os seus assistidos e os seus alunos, e todos os seus familiares. Vibremos por nossos vizinhos, pedindo a Jesus que haja nos seus lares a mesma paz que desejamos para o nosso lar. Vibremos pela nossa casa, por todos os que habitam conosco. E finalmente, Senhor, nós pedimos licença para vibrar por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas do amparo e da misericórdia do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, queridos amigos, que possamos ter um ótimo final de domingo, possamos ter uma excelente semana
e possamos nos reunir novamente para a preleção do próximo domingo. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.